Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, neste blog diário, vamos falar sobre entendimento e conhecimento. Por que que nós abordamos esses dois expressões, Lembrando que muitas das vezes as nossas expressões elas estão em conflito, permanecendo apenas no significado. Cada uma delas, se você for dar sentido, por exemplo, o entendimento, você vai ver que o entendimento ele representa a harmonia entre dois corpos. E o conhecimento ele pode estabelecer uma ordem pela sabedoria do corpo, ok? Mas por aquilo que não é a sua situação. Por exemplo, o conhecimento ele sempre vai expulsar para fora aquilo que não presta para você fazer ciência dela. Essa ciência ela vai deixar um rastro do bem e do mal. Ela vai deixar para você. Por exemplo, você viu uma pessoa fazendo uma coisa, por exemplo, vamos pegar diretamente o sacrifício do corpo vivo, Jesus sacrificando Emanuel. Emanuel, você viu Emanuel sacrificado, então você viu que aquilo foi um mal. É fácil entender isso, certo? É fácil você entender que aquilo não foi bem. Se quando você vê aquela situação, olhando para a cruz e vê que foi um mau comportamento, foi um mau relacionamento, então você vai entender o que você não deve fazer. Uma mensagem ruim, mas que você possa fazer dela o bem, ou seja, para você não repetir. Antigamente, quando, antes de vier o sacrifício, por exemplo, acontecia totalmente diferente. As pessoas sacrificavam para exemplificar aos outros aquilo que não deve fazer. Irmão, isso não dá certo. Imagina, você não dá tempo para a pessoa se arrepender, não dá tempo para ela se conscientizar pela sua ação. Ela vai gerar ato consequente, ato consequente, ato consequente, e nunca vai resolver esses tipos de corpos, sempre vai trazer problema para a humanidade. Ou seja, hoje o ato consequente, ele intervém as pessoas de fazer mais mal ainda, dentro da situação. Mas antigamente ela te fazia mais, ela te sacrificava mais e mais e mais, e não te fazia uma proposta de arrependimento. Hoje nós temos com Cristo, nós temos essa liberdade de ver que as pessoas fez ruim e não faz. As pessoas fez bom, que seria um relacionamento amigável de dois corpos entendidos. Então nós fazemos isso, porque olha, deu certo, a pessoa está tranquila, está feliz. Você já viu que a maioria das pessoas representa uma falsa felicidade pela expressão visual? Elas te mostram que está tudo bem, elas estão tentando exemplificar uma alegria, que muitas das vezes, como eu tenho dito, as nossas batalhas dentro ali do nosso corpo, ato consciente, inconsciente, a gente quer expressar uma coisa, mas não sabemos como expressar e vira aquela confusão toda, ninguém entende mais nada. Vamos para o gráfico, ok? Conhecimento. Entendimento e conhecimento, ok? Para a gente entender, para a gente fazer isso, vamos fazer um gráfico, ok? Isso aqui explica tudo.
Para a gente entender isso, você vê que aqui é o entendimento. E aqui o conhecimento. Certo? Aqui o conhecimento. Nesse caso, ele está separado, ele não vai voltar, porque se ele voltar, ele vai formar outro conhecimento. Mas, né, quando ele não volta, né, ele vai representar um espírito isolado. Mas tudo bem. Mas ele, em determinada situação, aqui, por exemplo, ele vai ter que voltar para entender essa situação. Em um caso ele volta, né? E outros casos não. Ele só fica na expressão visual. Lembra do gráfico, né? A expressão visual, o conhecimento vai ser tudo isso aqui, irmão. O conhecimento, ele vai explicar essas duas pontas que está saindo aqui da expressão visual. Ato consciente de um corpo comum e ato inconsciente de um corpo comum. Esse aqui é o conhecimento. O conhecimento, ele está na expressão visual. Esse aqui seria o bem e esse aqui seria o mal. Muitas das vezes que eu estava querendo dito aqui, essa situação aqui, por exemplo, ela pode representar muito bem isso aqui, por causa do ato, por causa do ato consequente, por causa da justificativa do pecado, aliás, por causa da justificativa do pecado. Quando um líder está aqui, posicionando aqui, ele vai representar essa situação aqui para justificar a inconsciência desses daqui. Para que muitas das vezes essa inconsciência, ela está encarnado como verdade, mas essa verdade, ela é falsa, irmão. Vocês têm que entender que tudo que vocês aprenderam até agora é falsidade. Entende isso rapidamente para que vocês não tenham mais problema. O mundo globalizado, Jesus, sei que tem lá, tudo falsidade. Emmanuel, sei que tem lá, irmão, falsidade. Desde quando que Jesus tirou a vida de Emmanuel, ele formou laço espiritual, tanto para ele e Emmanuel, os dois caíram por terra, então representando a imagem do corpo aqui, porque ele se voltou por aqui, depois que ele se voltou por aqui, ele perdeu a sua vida, ok? Para representar esse mal, esse 70 vezes 7. Aí o que acontece? Nós conseguimos trazer, eles conseguiram trazer a 70 vezes 7 aqui, por exemplo, em um física do corpo com ato consciente, por exemplo, eles conseguiram colocar uma imagem aqui. E essa imagem, irmão, ela é uma pedra. Ela é uma pedra. As pessoas podem vir fazer uma coisa ou outra, né? Mas não vai mudar, porque ela é uma pedra. Ela está mostrando para vocês que vocês devem adorar somente a Cristo, né? Esse é o único mediador. Ele está mostrando que o único mediador do homem é Cristo. É que se você quiser chegar até a Deus, você tem que ir para Cristo. Você vê que muitas das vezes eles vão vir aqui tentar relacionar essa imagem, mas não vai dar certo, né? É bom vocês entenderem isso, que quando ela se movimenta, né? Mesmo porque aqui, para formar 70 vezes 7, vai precisar da expressão visual desse. Para você ver, conhecer o que é o bem e o que é o mal, né?
É bom vocês entenderem que essa consciência, irmão, ela é corrupta. Essa verdade que vocês estão dizendo aqui ela é corrupta. Ela está matando a humanidade. Vocês têm que entender isso rapidamente, para que vocês não sofram mais as consequências do antissocialismo e para que vocês compreendam essa situação, ok? O conhecimento, ele é bom desde que quando você sabe usar ele nesses dois sentidos. Porque vendo esse daqui, ele pode justificar esse aqui, ó, com certeza, irmão. Ele pode justificar. Olha, muitas das vezes, a maioria das vezes, determinada situação, as pessoas, ela tem que, os grandes líderes, por exemplo, os religiosos, eles têm de chamar as pessoas, ele tem que justificar o pecado das pessoas. Como que ele vai justificar o pecado? Eles têm, de uma certa forma, absorver aquele erro delas, daqueles atos inconscientes, para que eles possam representar elas em Cristo, em determinada situação. É só o comportamento, até que vocês todos caem por terra, porque no final todos caem por terra. É isso que Deus quer dizer aqui no conhecimento, na 70 vezes 7. Por quê? Porque a nossa essência, ela vai estar incumbida aqui. Ela está incumbida no nosso corpo. E é isso que é relacionável. Não é uma imagem do corpo, não é um conhecimento, não é nada disso. E esse aqui pode te dar sabedoria, mas não vai te dar a vida, certo? Ela, em uma determinada situação, ele vai te pedir a sua vida. Em determinada situação, ele vai te pedir a sua vida, né? Fala assim, olha, você me dá, né, uma situação e as coisas vai fluindo dessa forma. Quando essa situação ela tem uma harmonia, uma situação de mediação, ela ainda vai fazer o bem, ok? Mas quando ela te pede a sua vida inconscientemente, aí as coisas ficam ruins, irmão, porque você não vai ter como não vai ter como escapar do sacrifício, do que você vai relacionar à sociedade. Você não vai ter como escapar da falsidade. Você vai jogar coisas ruins para as pessoas ruins vai te reagir da mesma forma. Vocês não vai ter sabedoria, ok? Ela sempre vai comprometer a sua física. Ela começa por uma doença na nossa consciência e vai enchendo nossos corpos de corrupção e aquilo vai ficando ruim. Muito, a vida vira um inferno, ok? Então, entendimento para que vocês não ligam é a harmonia de dois corpos, ok? É uma harmonia de dois corpos, ela fica em harmonia. Ela vai ficar em harmonia com dois corpos, entende? E aqui ela vai gerar uma crise entre dois corpos. Muitas das vezes ela vai gerar uma crise. Vai gerar, irmão, ela vai gerar crise. Aqui é crise, ok? É crise, ela vai ficar em crise. E é dessa forma que funciona. Então, uma coisa boa pela uma coisa má, ok? E dessa forma, as pessoas, os pecados das pessoas vai sendo justificado. Porque você não precisa justificar o bem das pessoas, porque Deus é perfeito, ok? Mas o mal, sim, elas têm que conhecer com quem que ela está lidando, com que coisas elas estão relacionando dentro da sua sociedade. E dessa forma Deus vai fazendo muitas coisas pela humanidade através dessa situação. Eu quero que vocês compreendam, a crise ela não é ruim quando você é autoconsciente, ela não é ruim. Você transforma isso aqui, ó, em sabedoria, ok? Porque, irmão,
se todo mundo está em crise, certo? Se todo mundo está em crise, quando você está vendo a crise, você se afasta dela. Você automaticamente fica dividido. Você não precisa de... Essa pessoa que está provocando a crise, ela vai te afastando, ela vai te dando espaço. Você não precisa relacionar quando você tem consciência. Agora, quando você não tem consciência, você atua inconsciente, você acha que é dono da verdade, então você vai pedir o sacrifício da pessoa. E ela vai pedir o seu sacrifício. Então vai virar um inferno. Vocês vão ficar no inferno. E assim que forma o inferno, com a desgraça, com a falta de conhecimento, e quando vocês não entendem a essência da pessoa, quando você não ama aquilo que Deus criou, então você começa a blasfemar contra Deus e blasfemar contra as pessoas. É igual, irmão. Se você não respeita, porque Deus não quer ninguém que relaciona ele diretamente, isso é falsidade também. E Deus quer que nós relacionamos a pessoa primeiramente. Por quê? Para que aquela pessoa representa de uma certa forma o bem de Deus. Que assim, porque imagina se eu desprezar essa irmã, assim, ou irmão, assim, dá, teste, fica para lá, irmão. Que tipo de relacionamento, que graça você vai ter diante de Deus? Se você está falando mal do seu irmão, você está rejeitando ele, está rejeitando o outro. Que tipo de adoração é essa? Não tem adoração. Não tem. Se você não vê a graça de Deus sobre os corpos da pessoa, se não vê a beleza de Deus pelas pessoas, você não adora Deus. Você adora seu entendimento. Você é ato inconsciente. Ok? Para você adorar Deus, você tem que entender as suas belezas que Deus criou para cada uma das pessoas, a essência delas, ok? E é dessa forma que funciona. E dessa forma a gente vamos relacionando as coisas boas da vida e as coisas má, né? Porque o mundo, ele caiu na desgraça do conhecimento do mal, aquilo que o homem vieram criar, né, por ato consciente, considerando o sacrifício do corpo vivo. Na hora que começou lá, ele tinha consciência de tudo, do seu sacrifício, ele tinha consciência do Cristo, não foi a pessoa inocente, ok, irmão? Vocês têm que entender isso. Inocente, sei que tem lá, ele ser inocente, não tem inocência. Ok? Não tem inocência. Tinha ciência em tudo, sabia tudo calculado, estava tudo certo para aquele exato momento. Vamos julgar a humanidade, as coisas já estão tudo perdidas, senão todo mundo vai ficar vai ficar em caos profundo para sempre. As coisas têm que mudar. Quando as coisas estão ruins, nós temos muitas das vezes provocar uma crise para que esta crise não convence desse bem que Deus criou, né? Para que ela faça aqui, volte aqui. Não é pelo bem, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, ok? Não existe força nem violência. E assim nós vamos seguindo em frente. E por essa situação que Deus sempre traz graça na nossa vida, certo? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que nos separa a vida e a morte de nossas consciências.